Irai-vos e não pequeis. Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo traz à igreja de Éfeso. Uma palavra que é também para mim e para você. A ira é um grande problema que assola o nosso coração. E muitas das vezes nós temos nos irado por coisas tão pequenas, não é mesmo? Como lidar com isso? Como irar e não pecar? O que a Escritura nos ensina? Como podemos lidar com esse problema biblicamente? Vamos juntos, nessa devocional, pensar um pouco sobre a ira, à luz de Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo traz essa palavra à igreja de Éfeso, que se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Ele fala aqui e dá a ideia que existe uma ira justa. Não é isso que nós vamos falar em nosso devocional, porque é bem difícil nós praticarmos. O que nós mais fazemos é externar uma ira pecaminosa. É sobre isso que eu quero conversar com você. Paulo está mostrando aqui o problema que precisa ser tirado, deixado, despojado da vida do crente. Se você olhar o versículo 22, Paulo vai dizer, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E no versículo 26 ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós podemos resumir isso aqui dizendo, livrem-se da ira. Ela não deve ocupar lugar no seu coração. É isso que ele fala também lá em Colossenses, quando ele diz que a ira é um problema da carne e deve ser despojado dessa natureza pecaminosa. Porque aquela que vai se revestir agora como eleita de Deus, ela deve ter virtudes. Virtudes como a paciência, substituindo esse sentimento, essa emoção que nós externamos, que é pecaminosa, que é aqui a ira. Então veja, o que nós podemos perceber nesse texto? Vejamos pelo menos 4 pontos a respeito desse mal. Primeiro, a ira não é uma força incontrolável, pois não é inata, mas desenvolvida, ou seja, é algo que fazemos e não que temos. Preste atenção, a ira é algo que eu busco, é um desejo que eu externo, é algo que eu coloco diante dos meus relacionamentos. Não é algo que já nasce em mim, não é intrínseco a mim. Então eu preciso ter a clareza de que, por mais que eu não consiga controlar, isso não quer dizer que é algo que já nasceu em mim, mas é algo que, infelizmente, se apoderou de você porque você foi alimentando esse mal. Quando Deus vai falar com Caim, ele diz, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então a primeira verdade é o entendimento que eu posso e devo arrancar esse mal pela raiz. Segundo, eu preciso entender que esse mal envolve o homem como um todo. Não tem a ver apenas com o nosso intelecto ou com as nossas emoções. Mas a partir do momento que eu externo isso, eu como um todo, externando esse sentimento. Terceiro, nós precisamos entender que toda a ira ela é interpretada. Não é algo que aparece espontaneamente, mas é uma resposta contra algum desagrado. Quarto, ela surge de nosso senso de justiça em querer julgar. Com isso, os vereditos, por ser meus, são punitivos. São punitivos em relação ao outro. Então perceba nesses 4 pontos que nós temos a clareza de que essa ira faz parte da minha natureza pecaminosa e assim como Paulo está ensinando, ela precisa ser despojada, retirada. Não tem desculpa para a prática. É algo que eu faço, como também é algo que eu tenho que deixar de fazer. Lógico, não tendo força em mim mesmo para fazer,
eu preciso buscar a força naquele que de fato me orienta, capacita e me dirige a realizar essa ação. E esse é o meu Senhor. Somente no Senhor, pois é Ele que me reveste como eleito dele, eu vou conseguir lutar contra esse problema. Mas isso também me leva à compreensão que a ira é nada mais do que uma reação do coração diante de um desprazer causado por outra pessoa. Ou mesmo quando percebido o mal que nos priva de realizarmos o que é desejado. Se é assim, logo nós precisamos perguntar: como lidar com ela? Caminhando para uma mudança radical. Existem passos mágicos para resolver o problema da ira? Não. Tiago vai apontar o caminho. Ele diz lá no capítulo 4, versículos 6 e 7, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas espera aí, como eu vou resisti-lo? Mediante a graça perdoadora, que para recebê-la se faz necessário o reconhecimento, a confissão e o arrependimento. Além disso, o Senhor, Ele nos dá graça capacitadora a fim de fazermos o que lhe agrada. Hebreus vai dizer, agindo assim, nós achamos graça em ocasião oportuna. É uma graça poderosa que nos capacita e nos dá força em nossas fraquezas para externar virtudes no lugar de coisas ruins, como a ira. Paulo experimentou isso quando ele tinha um espinho na carne e o Senhor disse, a minha graça te basta, pois essa graça aperfeiçoa, essa graça dá força, essa graça conduz, pois essa graça é um presente diário de Deus. Nossa ira, ela é uma raiz que deve ser arrancada, pois é uma erva daninha que cresce, domina e sufoca tudo que está à volta, retirando a saúde. Por isso, a graça perdoadora é Cristo provendo perdão, reconciliação e transformação. O sangue de Jesus é uma fonte que não seca. Então, eu e você precisamos nos achegar confiadamente junto ao trono de graça para encontrar ali o lugar de repouso e o caminho seguro para trilhar e desenvolver as virtudes no lugar dessa obra pecaminosa da nossa carne, que é a ira. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se você tem tido problemas com isso, não deixe que isso seja parte de você. Busque ajuda, busque orientação nas Escrituras, arranque esse mal pela raiz, para que você possa abençoar o reino de Deus com as suas atitudes voltadas para a graça e não voltadas para a desgraça. A ira, ela leva à desgraça da raça humana e dos relacionamentos. A graça bendita de Deus aponta para virtudes que nos leva a ter bons relacionamentos com os seus filhos. Busquemos esse caminho e assim Deus seja louvado e adorado com todas as nossas atitudes. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você e toda a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!